Bom, a gente vai falar hoje sobre responsabilidade civil, né? O meu tema é responsabilidade do poder público em face do acesso universal à cidade como direito difuso. O grande problema que se impõe, até sempre gosto de começar a palestra com uma frase de um literata, e eu peguei no livro As Cidades e as Serras, Écio de Queiroz escreve que os sentimentos mais genuinamente humanos logo se desumanizam na cidade. Isso eu discordo de pronto, já que as cidades são formadas por conta dos seres humanos. E o que poderia se pautar aí a questão que nós iremos tratar hoje do meio ambiente artificial. O que é esse ambiente artificial? Esse meio ambiente artificial é aquele meio ambiente composto de edificações essas estruturadas pelos seres humanos, né? Então, eu inicio aqui com algumas fotos do meio ambiente artificial, construções formadas por seres humanos. A questão-chave aí da nossa exposição é a responsabilidade civil do poder público. Muito tem se discutido a questão do ciclismo, muito tem se discutido a questão de como o ente público vai estruturar isso perante a sociedade. A pergunta, ao meu ver, mais relevante em relação a isso é se a cidade ela tem ou não o poderio de tributar. Né? Tributar o quê? Né? Qual que é o fato gerador desse tributo? Eu discuti com 3 professores de direito tributário, já que presido a Comissão de Meio Ambiente Tributário, e os 3 me disseram respostas distintas. Ou seja, primeiro, tributar o acesso do ser humano na cidade com um veículo automotor. Primeiro fato gerador, né? O respeito do ser humano pelo outro. Eu vejo isso todo dia, quando eu saio do escritório, cada estagiário, cada advogado que vai à sua respectiva faculdade, vai sozinho no carro. Né? As pessoas não se responsabilizam, não fazem, não tem nem esse pensamento. O brasileiro, falta aí cidadania para o brasileiro para pensar em trabalhar em conjunto, em ir junto ao colégio, ir junto à faculdade, ir junto ao trabalho, assim por diante. Né? Questão do nosso amigo aqui, que é ciclista, eu também sou ciclista de final de semana, não sou como o senhor, né? Até porque eu moro numa ladeira, seria impossível subir a Ministro Rocha Azevedo todo dia de bicicleta, né? Realmente deveria ser atleta para isso. O segundo fato gerador que também discorreram, em relação à tributação do pedágio na cidade de São Paulo, seria a questão da utilização meramente do veículo automotor. Né? Isso não seria infringir o direito de ir e vir da pessoa? Agora, o direito de ir e vir da pessoa é um direito individual e que não se sobrepõe ao direito coletivo da cidade. Né? Hoje, quando eu estava vindo aqui logo pela manhã, eu tive que passar no escritório para pegar o pendrive por conta dos slides que os senhores verão para frente. A brincadeira é meia hora. Né? A brincadeira, o escritório fica perto de um colégio, a entrada do colégio de manhã, a brincadeira de se andar naquela região é 30 minutos. Tá? A terceira questão do fato gerador, que também foi discutido pelos tributaristas em relação a isso, é que a lei, o pedágio, seria uma forma de gerar benefícios para a cidade. Seria com esse pedágio que seria construído, por exemplo, novas ciclovias, onde hoje em dia o poder público ele não discutiu com os ciclistas, com a sociedade, com o Ministério Público. Então, por exemplo, para quem frequenta o centro de São Paulo no domingo, o centro de São Paulo está fechado por causa da ciclovia. Existe aquela questão, eu tenho esse direito como ser individual ou esse direito ele foi retirado por conta do ciclista. Então existe, inclusive, aquele conflito entre a pessoa que dirige o carro e o ciclista. Né?
esse conflito não pode existir numa cidade onde cada vez mais, os senhores todos como advogados sabem, a questão do conflito na cidade de São Paulo. Cada vez os conflitos, eles aumentam mais. Como a doutora falou muito bem, o advento das cidades brasileiras são desordenadas, o crescimento urbano é um absurdo. O Brasil passou em 10 anos, nós tivemos um aumento da frota de veículos em São Paulo na ordem de 120%. Tá? Hoje em dia, antigamente, eu até brinco em sala de aula, né? Na década de 90, nós tínhamos, quando eu morava com meus pais, nós tínhamos uma televisão em casa e um carro em casa. E meu pai dividia com a minha mãe, a televisão também cada um dividia. Hoje em dia todo mundo tem a sua televisão no quarto, todo mundo tem 2 celulares e todo mundo tem carro. Óbvio, a sociedade vai sofrer tudo isso. Isso, como diz o professor Fiorilo, isso é meio ambiente, né? É o seu meio ambiente de trabalho, o seu meio ambiente social, é a questão da respeitabilidade, né? Então, por detrás de tudo isso, os senhores devem estar vendo aí as telas, nós temos isso, né? Que eu gosto de chamar isso não como favela, isso são lixões urbanos, onde a própria população, ela vislumbra isso todo dia, mas ela não faz nada, né? Inclusive, a professora Lucila muito bem disse, a questão das favelas, as pessoas saíram das zonas rurais e vieram para as cidades, mas existe aí um outro ponto, né? Ponto de pessoas que querem viver hoje em dia na favela, sim, porque a favela está em zona central. É o que acontece no Rio de Janeiro. Você prefere viver lá em Jacarepaguá, que você demora 3 horas para chegar no centro do Rio, ou você prefere morar no Vidigal, que em 15 minutos você chega no centro do Rio? Ou seja, a questão aí é uma questão de mobilidade, não é uma questão mera e simples de feiura, de lixo e tudo mais. As pessoas, elas admitem viver no lixo, elas aceitam viver no lixo por uma questão de mobilidade. Porque uma cidade, hoje em dia, como toda a capital brasileira, a gente não consegue mais se locomover. Cidade como Brasília, por exemplo, que não é bem uma cidade, mas uma cidade planejada, né, o próprio Distrito Federal, há 3 anos atrás não existia trânsito em Brasília. Quem conhece Brasília sabe que hoje em dia, no plano piloto, você não anda mais. Tá? Bom, primeiro ponto, já foi muito retratado, a questão da função social da propriedade, vou passar tudo isso e vou direto à questão da responsabilidade. Mas lembrando aí, qual a questão da função, as funções sociais da cidade, né? A professora Lucila retratou muito bem, mas exatamente, para que serve a cidade? Né? Eu nunca esqueço uma vez, fazendo uma ponte, eu fui dar uma palestra em Maringá. E tinha um secretário de Maringá. E Maringá é uma cidade muito bonita, não sei se alguém conhece Maringá. E Maringá é uma cidade que, ele disse, por que Maringá se manteve desse jeito? Porque Maringá é uma cidade planejada. Se você vai para Campos Jordão, por exemplo, em bairros como o Alto do Capivari, por exemplo, é um bairro sem sujeira, sem favela e tudo mais. Por quê? Existe a questão aí da iniciativa privada junto com a iniciativa pública. A gente vive num país que a gente não pode esperar que o governo faça tudo por nós. Essa é a grande questão do brasileiro. Essa é a grande questão de mentalidade, a gente vai ter que mudar isso. Não adianta mais. Eu dou aula, eu chego em sala de aula, o aluno acha que a responsabilidade é minha pelo aprendizado. Eu não tenho obrigação de resultado. O senhor não lê nada em casa, o senhor quer que eu ensine o quê? Eu sou brasileiro, mas eu não pago imposto, mas eu quero alguma contribuição do Estado. Não tem condição. O ar está muito poluído, eu tenho rinite e tudo mais, só que você não leva o teu carro no controlar e teu carro é de 95 e está poluindo o ar. Ou seja, essa é a questão do brasileiro. A gente, primeiro, antes de discutir responsabilidade civil, dentro das funções sociais da cidade, o porquê que a sociedade, porquê que a cidade é importante para o povo, a gente tem que vislumbrar o quê? Qual que é a nossa responsabilidade na cidade? A pessoa reclama que o político não faz nada, mas abre a janela do carro, toma Coca-Cola e joga a latinha no chão. É isso que acontece, gente. Todo mundo sabe que acontece isso. Ou seja, a OAB, nesse tipo de palestra, nesse tipo de seminário, o que, ao meu ver, é muito importante, é trazer à sociedade esses pontos primordiais e que esses pontos sejam discutidos primeiro na OAB, trazidos aqui, que os advogados possam disseminar
isso na sociedade? Para que nós tenhamos uma responsabilidade social maior, onde nós podemos realmente fazer a diferença nessa sociedade. Ok? Nós fazemos... Eu até trouxe uma imagenzinha bonitinha aqui, é da Índia, tá? De Nova Delhi. Tá? Isso daí é Nova Delhi. Eu fui para a Índia agora, em janeiro, fiquei tão impressionado. Se a gente acha que o trânsito de São Paulo é ruim, quem vai para a Índia sabe o que é. Né? Isso daqui é ainda uma imagem boa da Índia. Tá? Mas, realmente, pela questão da hora, eu vou passar bastante os meus slides. Vamos debater responsabilidade civil. A questão da responsabilidade civil, gente, advém da responsabilidade social. Se todos os brasileiros, eles tiverem em mente o artigo 1º do Código Civil, ou seja, todos são capazes de direitos e deveres na ordem civil, para cada direito meu eu tenho um dever, aí realmente a responsabilidade civil dos entes públicos brasileiros, ao meu ver, é objetiva. O que é a responsabilidade civil objetiva? Responsabilidade civil objetiva é aquela do parágrafo único 927 do Código Civil, aquela onde não se comprova a culpa do agente agressor, não se comprova a culpa, eu não preciso analisar o ato ilícito daquele que gera o dano. Então, naquela questão da responsabilidade civil do 927, parágrafo único do Código Civil, nós temos aí a questão da responsabilidade civil objetiva, trazida muitas vezes pela Constituição Federal, seja no 225 da Constituição, seja se utilizando, inclusive, do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, ou seja, dignidade da pessoa humana, seja também se utilizando do 37, parágrafo 6º da Constituição. Né? Bom, várias leis, depois eu deixo os slides para vocês, tá? A responsabilidade civil por dano ambiental, dentro dessa ótica, que ao meu ver, ela deve existir dentro da sociedade hoje em dia, eu diria que a responsabilidade civil ela é objetiva, ela é solidária entre todos aqueles que geram dano e ela não admite excludente. Você não pode simplesmente gerar um dano ambiental e tentar falar que é o quê? Caso fortuito ou força maior? Não, você assume o risco. Está dentro da teoria do risco, que é a última parte do parágrafo único do 927. Né? Essa é a questão. Qual que é o bem jurídico quando a gente fala em responsabilidade civil objetiva do meio ambiente? Porque o meio ambiente, nós não vivemos uma questão individual. Qual que é a importância de se tratar a matéria do meio ambiente? É uma matéria que tem que ser discutida, dialogada, em que todos nós tenhamos uma visão única, que é aquele determinado bem jurídico. E qual é aquele determinado bem jurídico? Somos nós. Essa é a questão. Né? Se cada um fizer o que quer, logo a gente não consegue nem começar a discutir a responsabilidade civil, porque não advém a responsabilidade social. A partir do momento em que nós começamos a discutir e nós começamos a verificar isso, né, não adianta eu falar assim, eu sou ciclista, eu cuido de uma arvorezinha, eu faço isso. Não é eu fazer para mim. Né? A questão é, a sociedade ela tem que se ver e a sociedade ela tem que se imputar. Por quê? Porque é um direito difuso. O que é o direito difuso? É aquele material. Né? O que eu posso fazer com os meus para que aquela coletividade tenha um futuro melhor? O que eu quero deixar para as próximas gerações? Qual que é o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Essa é a questão. Né? Não adianta eu pensar em mim ou no aquilo que o outro está fazendo e aquilo outro, o que o ente público também. Quando eu cheguei, o professor Fiorilo estava falando, só para finalizar, ele estava falando do governo. Né? E aquilo me chamou muito a atenção. O brasileiro não lê plano de governo, o brasileiro não lê orçamento, e o brasileiro cobra. E cobra o quê? Aí já começa a questão do meio ambiente.
Você quer meio ambiente do quê? Se você não cobra nada, se você não sabe nem o que está sendo discutido na cidade. E outra coisa, um governo termina, não existe continuidade do governo do outro. Ah, não, aquilo que o cara fez, vamos acabar. Agora eu preciso do meu. Preciso colocar minha plaquinha na parede. Isso em nada modifica a nossa vida, porque 4 anos não é nada. Quantos anos a gente já está tentando despoluir aquele rio Tietê? Cada vez tem mais espuma naquela desgraça, né? Imagina um rio navegável na cidade de São Paulo, que poderia ajudar a todos, inclusive, no trânsito. Não é uma questão meramente de ciclovia, é uma questão de trânsito, de um modo geral, né? Ou seja, a mentalidade nossa tem que mudar. Para se discutir responsabilidade civil do poder público, onde, ao meu ver, a responsabilidade, como eu coloquei para os senhores, ela é objetiva, solidária. Solidária por quê? Porque está lá. Nas leis que tratam do meio ambiente que a responsabilidade será solidária, já que a solidariedade do 265 do Código Civil dispõe que solidariedade só é pautada por força de lei ou contrato, né? E não admite excludentes. E por que eu estou dizendo isso? Né? Para se ter isso, antes disso a gente tem que se ter o quê? A questão da responsabilidade social. Cada um tem que saber do seu direito e do seu dever nessa sociedade. Bom, volto a palavra para o Dr. Juarez e gostaria de agradecer mais uma vez o convite para essa breve palestra. Obrigado.